Neste canal, eu sempre tento mesclar histórias com coisas contemporâneas. Eu gosto de trazer tudo sobre o mundo do entretenimento e TV. Às vezes eu trago alguma história, pois eu amo contar histórias. Outras vezes eu trago vídeos mais recentes, contemporâneos, com coisas que os famosos têm feito agora. Mas se tem algo que eu gosto mesmo, é desenterrar histórias proibidas. Aquelas histórias que os famosos tentam de tudo quanto é jeito esconder e revelar aqui para vocês, para mostrar que esses cebosos são gente como eu e você e muitas das vezes são muito piores do que nós. No vídeo de hoje eu falo de histórias proibidas dos famosos. Já deixa o seu likezão, porque isso ajuda demais o canal. E se aparecer a função hypar aí para você, não perde tempo, né? Os vídeos têm seguido um outro patamar depois que essa função foi implantada e graças a Deus muitos de vocês estão hypando os vídeos. E gente, para começar, eu vou contar a história de Sula Miranda e uma tragédia que aconteceu em um dos seus casamentos. Uma tragédia que levou a cantora que estava no auge do estrelato a uma profunda depressão e uma falência financeira. Sula Miranda, com 15 anos, já era famosa e já havia vendido mais de 1 milhão de discos. Ela começou a cantar no conjunto As Melindrosas, junto com as suas irmãs, incluindo a Gretchen. Sula Miranda ficou conhecida como Rainha dos Caminhoneiros. Ela se casou 3 vezes e também já participou de um dos maiores boatos da história dos famosos do Brasil, de que ela foi amante de um grande apresentador e empresário. Mas é sobre um desses casamentos de Sula que a gente vai falar hoje. É uma das maiores polêmicas da história da carreira e uma história que até um tempo atrás ficou guardada a 7 chaves. Sula Miranda se casou pela primeira vez quando ainda tinha 18 anos. Ela queria fugir do seu pai controlador e sua mãe narcisista. Ela fez de tudo para poder sair de sua casa. Só que o casamento não deu muito certo. Ela disse que embora tenha se casado virgem e feito tudo certinho, o casamento dela não deu certo por conta de ciúmes e falta de amor. Com 23 anos, ela já estava separada do primeiro marido. E foi aí que ela resolveu investir na sua carreira solo. Logo ela ficou famosa, se tornou a Rainha dos Caminhoneiros. Mas minha gente, nem só de flores viveu a vida da cantora, apresentadora e empresária Sula Miranda. Bom, minha gente, como eu disse, a Sula foi cantora, apresentadora e empresária. No período em que ela se separou do primeiro marido, ela lançou uma grande grife de roupas. Essa grife, inclusive, vestia o Gugu Liberato e todas as bailarinas do programa Sabadão Sertanejo. Chegou a ter mais de 40 lojas franqueadas e mais de 32 lojas próprias. Ela estava muito famosa e muito rica. Foi então que ela conheceu o empresário musical Luiz Flávio Rocha. Luiz Flávio Rocha começou a empresariar a carreira de Sula Miranda, mas diz que logo os dois se tornaram confidentes. Diz que ele chegava para ela e falava: Sula, minha mulher Sula não quer afogar o biscoito comigo, tô tão chateado, acho que ela não gosta mais de mim, mas também não gosto mais dela, Sula. Tá difícil, né? Porque eu tô tocando esse casamento, porque tem 2 guri em casa, Sula. Sabe como é? E a Sula ficava assim, olhando pra ele. Ai, Flávio, você é tão bonito, você fala tão bonito, você é tão poético. Ai, eu amo as coisas que você me fala. Ai. Sabe, minha gente, coisa de mulher apaixonada? Sula disse que naquela época ainda não era convertida, não conhecia a palavra de Deus e era muito deslumbrada, pensando que a vida era um grande romance e que nada era errado se tivesse amor envolvido. Ela disse que rapidamente passou a se apaixonar pelo Flávio, que era um homem casado, e logo os dois se tornaram amantes. Foi um pulo para ele se separar da mulher e ficar definitivamente com Sula Miranda. No início do relacionamento, ela disse que os dois viviam extremamente apaixonados. Eram aquele casal capa de revista, estavam sempre bem, sempre felizes. Mas depois, o homem começou a encachaçar, virou alcoólatra e diz que sempre que tá com a cachaça alta na cabeça, ele ficava um cara agressivo, que falava demais, brigava demais. E ela disse que não compreendia, mas como o amor latejante era mais forte, sabe?
Ela disse que entendia esse lado dele e tentava ali compreender as atitudes que ele tinha, né? Mas, minha gente, a história só foi piorando. No dia 31 de julho de 1990, o casal foi convidado por uma grande revista para fazer um ensaio romântico. Ela preparou toda a sua mansão para receber a equipe da revista. Fizeram as fotos super felizes, apaixonados. Mas ela disse que depois resolveu ofertar um jantar para todos da equipe da revista. E o marido dela começou a encachaçar. Disse que bebia. Ela falou, bem, para um pouquinho, você já bebeu demais. Ele, cala a boca, sua vaca, eu quero beber mais. E disse que só bebia. Daqui a pouco ele falou, vou sair para buscar cigarro. E não voltou nunca mais, brincadeira, gente. Ele saiu e disse que ia buscar cigarro. Quando ele voltou, disse que começaram uma enorme discussão. E ele correu para pegar uma arma da qual ele tinha acabado de comprar e ainda não sabia manusear muito bem. Aí a Sula disse que quando viu ele pegando a arma, entrando no quarto, se trancando, falou, meu Deus, o que será que vai acontecer? Tira isso da tua mão, homem. De repente ela escutou, pá! Infelizmente, ele acabou acertando um tiro na própria cabeça. A Sula disse que antes de ver o tiro, foi correndo lá e tentou fazer respiração boca a boca para ver se ele voltava a respirar, voltava a ter consciência, mas infelizmente ele acabou falecendo. No laudo pericial que saiu tempos depois, foi constatado que o tiro foi acidental, que ele não queria acabar com a própria vida, mas talvez por não saber manusear direito a arma, isso acabou acontecendo, né? Sula disse que foi chamada de tudo quanto é coisa ruim pelas pessoas. Falaram que ela era responsável por ter tirado a vida do seu marido, que ela era sirigaita porque tirou ele da esposa para depois apagá-lo. Ela disse que entrou numa depressão terrível e se afastou dos holofotes. Eu queria que você contasse um episódio do seu esposo. Sim. E ele já vinha dando indícios de que isso poderia acontecer ou foi um acidente? Eu queria que você falasse desses seus momentos. Tá, na verdade assim, como naquela época eu não tinha o entendimento de fé e do mundo espiritual como eu tenho hoje, então se você me perguntasse isso antes da minha conversão, eu ia te dizer que foi um acidente sim, até porque o próprio, vamos dizer, humanamente falando, a pessoa que foi lá fazer a balística, sei lá como é que chama, né, a perícia toda, falou, olha, não tem como, pela maneira que ele deu um tiro aqui e saiu do outro lado, enfim, ele falou, não tem como, isso foi, vamos dizer, o tiro que saiu pela culatra. Ele não tinha experiência com arma, e acho que ele foi fazer alguma coisa que ele não tinha o domínio, e enfim. Isso é a explicação humana, lógica, né? Anos depois, eu, na fé e convivendo com as situações que eu vi, que sei que existem no mundo espiritual, eu entendi o outro lado, tá? Ele era uma pessoa que professava uma fé não cristã, que cultuava outros tipos de coisa, e que são coisas que trazem o mal. Mas aí, minha gente, 1 ano e meio depois, Silvio Santos convidou ela para ter um programa no SBT, o programa Sula Miranda Show. E é aí que a história ficou ainda pior. Logo surgiram boatos de que Sula Miranda tinha um caso com Silvio Santos e que ele estava quase abandonando a Iris para ficar com ela. Minha gente, essa história tomou conta de todas as manchetes de revista. Sula disse que ela já estava com uma imagem muito negativa para as pessoas, da sirigaita rouba macho. E aí depois ainda surgiu essa história do Silvio Santos, que ela disse com todas as letras que era um boato mentiroso. Um tempo depois, gente, até a própria Iris Abravanel chegou a negar essa história e disse que isso nunca aconteceu. Só que de fato a imprensa pegou muito pesado nisso aí. A Sula então resolveu sair do SBT, ficou um tempinho na Record e logo se mudou para a TV Manchete. E foi na Manchete que ela conheceu o seu terceiro marido, o diretor de televisão Osmar Gonçalves. Os dois se casaram em 1994. Ele é pai do único filho de Sula Miranda. O casamento terminou em 2004. Sula ficou numa crise financeira gigantesca, porque no período em que ela ficou casada com ele, ela abdicou da sua carreira para cuidar do marido e do filho. E aí, minha gente, Sula disse que teve que andar de busão, andar de metrô e passou a fazer faxinas para sustentar o seu filho. Eu acho isso muito digno, viu? Muito digno, porque hoje em dia, as mulheres que é famosa, fica sem emprego, não vai na faxina não, vai pro OnlyFans, vai pro Privacy,
Vai mostrar a xereca na internet, né? Acho muito digno, mulher que regaça as mangas e vai trabalhar. Bonito demais, Sula. Sula disse que esse período foi importantíssimo na sua vida, porque foi a partir disso que ela reconheceu a importância de Jesus na sua vida. Ela disse que era uma pessoa extremamente vazia, seca, mas quando ela conheceu Jesus, ele preencheu todos os seus espaços. E Sula diz que hoje tem uma vida extremamente confortável, levando a palavra de Deus para as pessoas. Ela também chegou a fazer diversas participações em novelas bíblicas da Record. Diz que se arrepende muito da forma com que começou o seu segundo casamento e que tudo que começa errado termina de uma forma trágica. E pior que infelizmente é assim, né, minha gente? Vocês conheceram essa história da Sula Miranda, minha gente? Deixem nos comentários, porque eu mesmo, antes de pesquisar para esse vídeo, não conhecia essa história. Bom, minha gente, agora a gente vai falar de quem? De quem? De Xuca Beleléu e Marlenão Matos. A partir dos anos 80 e até os anos 90, Xuxa era um verdadeiro fenômeno, não só no Brasil, como em diversos países mundo afora. Por trás dela tinha uma mulher, minha gente. Uma mulher com cabra macho, Marlenão Matos. E as duas eram como se fossem uma pessoa só. Elas eram muito próximas, muito unidas. E até diziam que as duas faziam sabão, minha gente. Tinha essa história na época, porque diz que as duas eram muito juntinhas, assim, tomavam as decisões juntas como se fossem uma pessoa só. Rafael Ilha chegou a dizer que as duas eram sim um casal. E também teve a Alessandra do Vale, filha do locutor Luciano do Vale, que diz que a Xuca trocou o Pelezão pela Marlene. Acho que a gente já conversou sobre essa história, né? E o Pelé falou pro meu pai, eu perdi a Xuxa pra Marlene. Aí eu fiquei pensando assim, será que foi profissionalmente? Então, porque eu não tive essa eu não tinha, né? Não a tinha leitura que se vivência. faz dessa frase é importante. É. Né? A leitura que se faz dessa frase. Mas se ele fala assim, se fosse pra outro homem, eu entenderia. Mas pasmem, Era. Era? era. A Xuxa e a Marlene foram um casal por muitos anos. Pois é. Bom, minha gente, durante todos esses anos em que as duas estiveram juntas, já surgiram diversas controvérsias. As paquitas que diziam que viviam sob controle e manipulação e hoje jogam tudo nas costas do Marlenão, mas a gente sabe que Xuca era conivente a tudo, sabia de tudo, tava sempre juntinho, né, minha gente? Tem a história do Pelé, né, que a Alessandra mesmo já falou, que diz que terminou a história com a Xuca por causa do Marlenão. E um fato interessante é que o Pelé faleceu sem nunca ter voltado a falar nem com Xuxa, nem com Marlene. A história já é terrível por si só, né? Mas, minha gente, as duas histórias que eu vou contar hoje, uma é a respeito de Xuca e uma das suas melhores amigas, a ex-paquita Andréia Sorvetão, e outra sobre a própria irmã de Xuca Beleléu. Xuca sempre teve diversas paquitas em seu programa, mas uma delas se destacava mais do que as outras. Era Andréia Sorvetão, que depois se casou com o cantor Conrado. Xuca tinha uma verdadeira relação de amizade com Andréia, e chegou até em um período difícil emprestar uma casa para que Andréia, Conrado e os filhos pudessem viver. Só que, minha gente, de acordo com Rafael Ilha, toda essa história virou um drama lascado. Isso porque Xuca teria botado o casal e os filhos na rua. Tudo isso porque Andréia Sorvetão virou cristã e mulher conservadora. Xuxa emprestou uma casa para que o casal morasse. Certo? Xuxa emprestou uma casa para que o casal morasse. E depois dessas coisas, essas divergências, essas discussões políticas, certo? Xuxa pôs o casal e seus filhos para fora dessa casa, tá? E além, você acha que acabou por aí? Poxa, puta sacanagem pegar por causa de coisa política. Não é a queridinha, não morria de amores por ela e pelo Conrado e a família toda, né? Ela processou, certo? Ela processou, parece que foi cobrar, tá? Isso aí, tá? Parece que foi cobrar na justiça todo o tempo que essa família permaneceu no imóvel que ela emprestou. Xuca tem um quezinho ali, Xuca tem um probleminha ali com o cristão, né, meu? Isso não é de hoje, isso não é de hoje. Tinha até uns rumores antigos aí, Xuca jogava osso para debaixo da mesa, nunca foi comprovado, sabe?
tinha uns pactos estranhos lá, também não tenho certeza, ninguém pode falar, mas que é estranho, né? Porque ela nunca gostou de cristão, não é verdade? Não abri a minha boca sobre política no grupo. Eu tô falando sobre mim, eu não tô falando sobre o outro. Qual é o problema? Eu não, sou assim. Porque assim, ela chegou a falar assim, você não precisava ter falado isso. Tá claro, mas hoje em dia, tem gente casada que abriu boca aí. Nós somos casados, mas é aberto. Nós somos bi. Não, e tá tudo bem, a galera, uau! A gente poder falar que era hétero, cristão, pronto, bum. É um problema? Então, assim, é uma loucura que eu falei, gente, peraí, estão me embolando num negócio. Não aceito, eu não sou. Tá, aí o Conrado fez um vídeo ainda, tipo, não é pedindo desculpa nem nada, mas ele meio que esclarecendo. É pior ainda, né? Que ela pediu. Aí a gente fez. Mas você é obrigado a obedecer? Você não trabalha com ela? Não, claro Pediu que por quê? não. Ela falou É assim, a sua posição, é a minha posição. E você é obrigado a respeitar minha posição. não aceito. Mas pra mim, a história que mais pega a respeito de Xuca é a sua relação com a sua finada irmã, Mara Meneghel. Xuca e Mara eram extremamente unidas, até que Mara se mudou para a Espanha. Mara sempre disse que foi uma mulher cristã e conservadora, e que no início Xuca não se incomodava com isso, até que Xuca começou a ficar cada vez mais em volta à política, e aí ela começou a se estranhar com a irmã. Aí diz que um dia a Xuca bloqueou a própria irmã nas redes sociais porque a irmã pensava diferente dela e a irmã tinha um espectro político de direita e a Xuca é de extrema esquerda. E aí passaram a ter diversas divergências ali. Xuca deixou de seguir a própria irmã e bloqueou. Só que, minha gente, a irmã da Xuxa acabou ficando doente. Ficou muito doente, internada e ficou numa cama de hospital. E teria solicitado ali a visita da sua irmã. Só que a Xuca se recusou a ir visitar a própria irmã. E no mês de fevereiro do ano de 2023, Mara Meneghel acabou falecendo de embolia pulmonar. E o mais estranho nessa história toda é que ela faleceu com as duas brigadas, minha gente. A Xuca não quis visitar a própria irmã no leito de morte. Tudo isso por conta de questões políticas. Tudo foi inesperado. Foi assim de uma hora para outra. E a sua irmã Mara, havia um tempo que vocês não se falavam muito bem, não Porque é? ela era bolsominion. Então, isso aconteceu com muitas famílias, né? Esse rompimento mesmo. E eu falei, beleza. Só que daí em fevereiro ela se foi. Se foi. E como ficou isso pra você? Aí eu já recebi a ligação que ela teve uma parada respiratória. E aí depois... foi inesperado. Inesperado. Isso pra mim é a coisa de gente mais maluca que eu já vi na minha vida, minha gente. Pessoas colocando políticos acima de Deus. Pessoas colocando políticos acima de família. Isso é uma loucura sem tamanho, minha gente. Mas sem tamanho mesmo. Minha gente, da minha família eu tenho de tudo. E eu respeito a opinião das pessoas, mesmo que eu não concorde. Sabe por quê? Porque o amor de família tem que estar acima de qualquer coisa. Tem gente que tá deixando a Deus, deixando de frequentar a igreja por conta de política. Isso é uma coisa tão de gente louca, sabe? Gente surtada, minha gente. Mas quem faz isso, né? Vai se ver depois com Deus. Bom, minha gente, agora a gente vai falar do Dapenão. O Dapena anunciou recentemente que está de saída do SBT com menos de 6 meses de casa. Tudo isso porque ele não se conforma com uma mudança de grade proposta por Dani Bey, a Daniela Beruti, filha do Silvio Santos. A Daniela Beruti, minha gente, vai transformar o programa Tá Na Hora com o Dapena em um programa local, que vai ser transmitido apenas para a capital paulista. Dapena não aceitou isso e disse que estava sendo rebaixado. Fora isso, ele ficou muito revoltado com a contratação da Abate, minha gente, porque a Abate foi contratada pela SBT e pela volta de Cristina Rocha, que vai voltar a assumir as tardes da emissora. Ele saiu, minha gente, pela porta dos fundos, fez assim, ó, pro SBT e vazou. E agora, minha gente, Dapena tá fechando contrato com a Rede TV. Não tá reclamando que a SBT não tinha estrutura que ele gostava. Vai pra Rede TV. Geraldão Luiz disse que o programa dele, o último que tava lá na Rede TV, tinha cenário de papelão. Vão dar pro Dapenão um chroma key, sabe? Um fundo verde. Pra ele ficar na frente. Deixa de ser besta, homem. Mas é bom que Dapena tá na hora de aposentar já, né, meu? Ele já vive se cagando no palco, dando cadeirada nos outros. Esse homem já tá surtado, batendo na nave faz tempo, né não? Mas, minha gente, essa história que eu vou contar do Dapena é uma história que aconteceu no ano de 2019. Ele apresentava o programa Agora é com Dapena, na Band.
Vocês lembram disso, né? Era um programa de domingo, de auditório. E uma das suas repórteres, a Bruna Drius, que também trabalhou com ele no Brasil Urgente, acabou fazendo uma queixa de Datena. Ela disse que o Datena queria, ó, dar umas buzinadas nela, se é que vocês me entendem, sabe? Em janeiro de 2019, a repórter Bruna Drius procurou o Ministério Público de São Paulo, dizendo que tinha sofrido assédio do apresentador José Luiz Datena. Ela disse que ele vivia falando para ela que não se conformava com uma mulher tão linda, gostosona, estar namorando uma mulher, e que isso era um desperdício. Fora isso, disse que o apresentador ficava falando para ela direto que ele, ó, tenho vergonha de falar isso, minha senhora, sabe? Mas que ele brincava com os dedinhos ali, pensando nela. Diz que toda vez que ele tocava no braço dele, ele lembrava, ai, Bruna Drius, ai, tô pensando em você. Diz que era uma coisa terrível, né? E aí ela falava, Datena, vamos ser profissionais, Datena, eu gosto de trabalhar com você, mas desse jeito não dá. Até que diz que em junho de 2018, ela foi gravar uma reportagem externa do programa Agora é com Datena. E os dois depois foram para um barzinho. Na verdade não tava só os dois, né? Tava a equipe toda. O Datena já tava alto de cachaça, né? Me dá imagens, me dá imagens, me dá imagens. Bruna Drius, você é maravilhosa, maravilhosa. Tô louco pra ganhar com você, Bruna Drius. Você é maravilhosa. Os caras ficavam, menos Datena, menos gente profissional. Profissional nada. Me dá imagens que eu vou levar essa mulher pro motel hoje. Vou levar ela pro motel. E aí, minha gente, começou a cantar a mulher, disse que fazia várias grosserias com ela, sabe? Querendo cavucar a mulher de tudo quanto é jeito. E ela falando que não queria. Ai, se dá pena ceboso, nem de homem eu gosto de ficar aguentando esse ceboso dando investido em mim. E foi até o Ministério Público. Isso virou um escândalo na época. Mas, minha gente, apenas 9 meses depois, Bruna Drius resolveu retirar a ação contra a Datena. Ela fez um depoimento registrado em cartório, dizendo que tinha mentido sobre tudo e que inocentava o Datena e que nunca tinha passado por isso. E olha só o que aconteceu, minha gente. Depois disso, foi revertido o ônus da causa do processo. E ela passou a ser processada pela Band e pelo Datena por calúnia, difamação. Meses se passaram e ela disse, minha gente, que foi coagida a retirar a ação e foi coagida a inocentar o Datena. Tudo isso porque ele era muito maior do que ela e ela ia sair prejudicada nessa história de todas as formas. Minha gente, vocês acham que aconteceu ou não aconteceu, hein? Diferente da história da Juliana, sabe, lá do De Noite, que não tem pé nem cabeça, que é ingrata pra caramba. Dessa menina, não sei não, tô achando que calaram a boca dela, hein? Não sei não, o que vocês estão achando, hein? Bom, minha gente, esses foram as historinhas proibidas dos famosos de hoje. E prometo voltar com essa história com um novo vídeo com mais polêmica. Amanhã tem um novo videozão aqui no canal. Dessa vez um vídeo super divertido pra vocês. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Durmam com Deus, aproveite esse restinho de noite e até amanhã.